Não adianta. Aprendizado na vida. Isso Muito aí, bom. nada como uma quarentena para nos ensinar as coisas, E né? especialmente trabalhando hoje os iamas, né, minha amiga? Isso Pode aí. começar aí com a tua dissertação sobre cada um Ai, deles. ó, É tão ó, tudo emocionante. escritinho. Estudos e Olha só, estudos. Tá. semana passada a gente falou do Ahimsa, que é a não violência, e a gente deu uma falada no Satya, né, na veracidade. Sim. E aí, essa semana, eu sigo o Marcos Rocco, que é professor de yoga e tal, e é maravilhoso, Sim. né? Ele é uma calma, ele tem um jeito de Marcos Rojo, é. falar, ele é sensacional. E ele fez uma live, Sirene, com o João Signorini, que é um ator que fez várias novelas e minisséries e teatro e coisa, e ele interpreta o Gandhi. E Interessante. assim, ó, quem quiser depois me pede, eu compartilho. Sigam o Marcos Rojo, o João Signorini tá na página dele, e eles falaram tanto de Satya, sabe? Contaram tanta Verdade. história. O João, ele incorporou o Gandhi. Tanto que ele foi representar o Gandhi na Índia já. E ele falou tanto da veracidade, de como o Gandhi age, que foi tão lindo. E tem uma história do Gandhi que eu queria falar, já relembrando o último Yama que a gente trabalhou, que foi o Satya, né? Que é a história do açúcar. E que ele imita direitinho o Gandhi. Ele faz todos os trejeitos, se segura assim, sabe? Ah, muito bom. Até recomendo, quem quiser olhar, a live tá salva lá na página do Marcos Roxo. Esse. E aí ele conta a história do açúcar. Eu não sei se conhece a história do açúcar, Não do sei, pode ser que Gandhi. conheça, mas não me lembro. Pode É falar. uma história, diz que é uma das mais conhecidas dele, mas enfim, eu vou falar ligeirinho. Tá. Diz que veio uma mãe, o Gandhi estava na casa dele, tecendo as roupas dele, né? E chegou uma mãe com uma criança, um menino de uns 8 anos, assim. E ela chamou ele Papu, que é um jeito carinhoso que chamavam ele lá na Índia. Papu, olha só, eu quero te pedir para tu dizer para esse meu filho para ele parar de comer açúcar, porque ele come muito açúcar. E assim, ó, se o senhor pedir, Papu, ele não vai negar, né? E ele disse, voltem daqui a um mês. Tá, a mulher pegou o guri pela mão, se foram embora. Dali um mês, bem certinho, 30 dias, ela voltou lá com o menino. E aí diz que ele disse, ele pegou assim, né, a roupa. Meu filho, olha só, para de comer açúcar, porque açúcar faz tão mal para a saúde da gente. Para de comer açúcar, realmente, olha, não coma mais. E diz que a mãe do menino disse, mas papu, como assim? O senhor me disse para vir daqui um mês para falar o coisa que o senhor poderia ter me falado há um mês atrás, né? Por que isso? E ele disse, porque até o mês passado eu comi açúcar. Então, ele ensina pelo exemplo. A Não é verdade. aquela coisa, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Faça. Claro. Isso é a veracidade, né? Então, Com assim, certeza. eu trouxe essa Requer historinha, humildade. requer humildade para tu trabalhar nisso, né? Claro. Que tu tem que ter uma amorosidade e tem que ensinar pelo exemplo, né? Então eu achei muito, muito lindo. E ele disse que ele começou a não mentir, o ator não mentir mais socialmente, né? Porque senão, como é que tu vai representar o Gandhi se o Gandhi era veracidade pura, né? Satya, puro. Claro. Travou aí, Sirene? Não. Oi? Agora travou um pouquinho. Hum, Travou um pouquinho. tá. Mas aí voltando. Hoje a gente vai falar de Asteia. Sim, Travou. travou. Mas acho que já deu. Já deu. Deu? Tá. Hoje a gente vai Pode falar de continuar. Asteia, então. Vamos lá. Pode ser? Tá. Pode. Então, Asteia, gente, é não roubar. A tradução literal, não roubar.
Mas não é só não roubar as coisas, se apropriar do que não é teu, as coisas materiais. Não só falando nas coisas materiais. É não roubar, não invejar, não se apropriar de coisas materiais, não se apropriar de ideias que são das outras pessoas. E outras coisas, o que são essas coisas? São as coisas menos tangíveis. Por exemplo, tempo, atenção, confiança, honestidade. O hasteio é aquela coisa assim, ó, de tu achar que a grama do vizinho é mais verde que a minha. O vizinho tem uma família mais feliz que a minha, ele ganha mais que eu. E a gente ficar cobiçando aquilo, querendo o que se apropriar do que é do outro, né? Isso é hasteia. Cobiçar. É o legítimo cobiçar. Nos relacionamentos, a gente pratica hasteia deixando o outro livre. Porque tu não pode roubar o tempo, tu não pode pegar a atenção da pessoa pro teu benefício próprio, né? Então, acho que agora tu, com a tua sabedoria aí... E é interessante a gente se dar conta que os yamas, um vai linkando no outro. Quer dizer, eu não consigo viver o ahimsa, que é a não violência, se eu não viver os demais. Um está completamente linkado no outro. Para que eu seja verdadeira, eu também não posso ter essa... Porque, veja bem, agora quando tu estava falando do hasteia, a gente já logo vai para o enneagrama, né? Porque à medida que eu olho que a horta do vizinho está mais interessante que a minha, eu começo a ter uma inveja do vizinho. Eu começo a achar que aquilo... E aí eu começo a acessar um processo carencial dentro de mim. E isso me dá um descontentamento muito grande. Isso me dá uma ansiedade muito grande para que eu queira aquilo e não isso que eu tenho. Quer dizer, gera em mim uma grande falta de contentamento. Isso. Uma grande falta de apaziguamento, que é o que mais o pranayama no yoga vem trazer para a gente. Essa capacidade de eu relaxar e chegar no aqui e agora, e aí, assim como tá bom. Eu não preciso mais do que isso. Só que para que eu consiga caminhar, dar esses passos, eu preciso me libertar da ansiedade, eu preciso me libertar dessa mentira, desse aprisionamento com a imagem. Né? Quer dizer, antes nós estávamos falando desse satya, dessa verdade, dessa veracidade, e ao mesmo tempo essa coragem de, por exemplo, deixar o outro livre. Né? Como é que eu vou deixar o outro livre se eu me acho dona do outro? Eu não sou dona de ninguém. Então, isso vai nos... E eu só vou conseguir fazer isso comigo a hora que eu conseguir gerar um espaço entre eu e o outro, especialmente nas relações, e eu conseguir construir dentro de mim essa autossuficiência. Não é uma autossuficiência do ego, é uma autossuficiência em direção à minha essência, aonde tudo vai ficar bem aqui dentro, porque eu sei que apesar de eu ter uma louca aqui dentro, Deus também aqui habita. E se eu conseguir direcionar minha atenção em direção a esse estado mais apaziguado, a esse estado mais verdadeiro, a esse estado mais tranquilo, eu vou acessar essa verdade, acessar essa amorosidade, acessar esse não desejo de querer a horta do vizinho, acessar esse não desejo de querer o sucesso do outro. Ao contrário, eu vou olhar para o sucesso do outro e vou dizer, que bom, é como, sabe, é como se fosse um irmão que a gente quer muito. Quando ele tem um sucesso, o sucesso é da gente também. Agora, quando a gente não quer muito esse irmão, ou seja, esse amor não é tão verdadeiro, o sucesso do irmão me incomoda, entende? Então, esse processo, esse mover, está tudo aqui dentro. Então, quando nós estamos falando em yamas, a gente tem que se dar conta que isso é a raiz da raiz para que todo o resto venha se desenvolver.
Porque não adianta são... eu praticar o asana, não adianta eu praticar o pranayama se eu não tiver esse princípio ético aqui dentro. E esse princípio ético e moral, ele começa comigo. E aí, então, a primeira coisa é eu não ser ruim comigo, eu não ser dura comigo, quer dizer, a E daí rimsa, não entra ser o primeiro, a violenta rimsa. comigo. Isso aí. Eu não ser violenta comigo. Porque quando Isso eu aí. sou violenta e cruel comigo, naturalmente eu vou ser violenta e cruel com os demais. Porque não, dentro desse mundo mental, queridos, não tem dois mundos. É um só. O que eu vejo fora é o que está dentro. E o que nós estamos falando é algo eminentemente mental, profundo, enraizado, muito inconsciente dentro da gente. Então, o propósito, quando a gente fala assim, respira e constrói esse espaço, a ideia é que eu possa trazer consciência. Consciência a quê? Ao que eu estou sentindo, ao que eu estou pensando, ao que habita aqui dentro, sabe? No profundo desses porões da nossa mente. E aí, nesses porões profundos, é que está, por exemplo, essa ansiedade que não me deixa, não me dá paz, né? Então, eu me dou conta de como é que funciona essa vontade de que a horta do vizinho está mais bonita, está melhor. Que eu preciso chegar lá. Lá parece que é melhor, sabe? É uma ânsia, Isso né? aí. Então, Olha, a gente sempre liga um e ama no outro, né? É incrível. Não tem como fazer um e não fazer o outro. por isso que a grandeza do yoga, né, Deia? Yoga é Uhum. unidade, yoga é união. Então, é que nem se a gente for mais profundamente, por exemplo, no Vedanta, tem linhas que dizem assim, não, Dvaita, Advaita, sabe? Deus está fora, Deus está dentro. É um Vedanta só. Depois começaram alguns discípulos e começaram a dividir. Não, um é Dvaita, outro é Advaita. Tem isso, é uma Cissa, coisa... só cuida para não bater o teu coisinho na roupa, Tá, no japamala ali, porque senão ele fica dando Ah, tec, 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 tec. ok. Aí, viu? Tá, viu? Viu? Tá, Pode até interromper, né? sim. E que mais de Asteia, Cissa? Bom, então eu acredito assim, ó, que o asteia, esse não cobiçar o que não me pertence. Então é trazer junto de mim um grande contentamento. É olhar para a minha abundância, sabe? É se dar conta que não está faltando. O que tem é suficiente. Agora nós estamos vivendo um exemplo peculiar de experienciar a asteia. Por exemplo, aqui na nossa cidade, desde ontem, estamos vivendo muita ansiedade. O comércio, as pessoas estão... Porque passou do laranja para o vermelho, né? E isso quer dizer fechar o comércio. Isso, Uhum. as pessoas estão muito angustiadas, estão muito tensionadas, estão muito preocupadas. Eu até nem sei como é que ficou nesse momento, porque estavam até propondo reuniões junto ao Estado para ver se conseguiam mudar essa situação, né? E aí a gente sente bem esse hasteia, esse desespero, essa ansiedade. Uhum. E às vezes isso já é um processo falido. Quer dizer, não adianta eu querer lutar por uma coisa que eu só vou me estressar mais. Que eu, sabe, é que nem pegar um bichinho que adora, por exemplo, alface, e colocar sobre ele um pedaço de madeira, amarrar e colocar um pé de alface lá na ponta, e ele fica caminhando exaustivamente, é capaz de morrer atrás, tentando pegar aquela alface que está longe, ele não consegue chegar nunca lá, né? Entendeu? Uhum. Então, Uhum. essa ansiedade que faz com que ele queira aquilo lá, que é praticamente impossível. Então, isso é uma coisa interessante a gente trazer, por exemplo, para as nossas metas, para os nossos objetivos, para a gente trabalhar essa coisa super prática da nossa vida, que é o que eu quero. Por exemplo, a cada final de ano a gente faz aquelas vivências lá nas jornadas,
aonde nós fizemos a programação de metas e objetivos para o ano seguinte, e toda aquela experiência de queima, né, das experiências vividas durante o ano. E aí, nessa programação de metas, a gente tem que ter muita clareza de perceber o que efetivamente eu vou programar. Porque eu tenho que programar alguma coisa que seja viável, que seja possível, que não me tire, que não me dê um grau imenso de ansiedade, que não me tire do meu processo de natureza e que, ao mesmo tempo, me desinstale da preguiça. Quer dizer, me mova para um crescimento, mas que esse crescimento não seja escravizante. Isso então, é uma caminhada que a gente precisa ter, uma capacidade de se olhar com clareza para ver até onde as minhas pernas vão, até onde eu consigo chegar, né? Para que eu possa desejar isso. Então, esse desejo exagerado, esse desejo exacerbado, às vezes desproporcional ao meu tamanho, é um convite à minha frustração. Trancou? Estão me ouvindo, pessoal? Travou? Acho que travou para ti, ideia. Hã? Gente, será que travou aí, pessoal? Oi, oi. Queridos. Hã? Como é que estamos aí? Travou aqui. A minha aqui a internet tá boa. E tu tá me ouvindo? Não? Alô, alô. Como é que estamos? A Sirene tá ok. Ah, olha, então tá. Então, gente, pensando um pouquinho assim a Deia que tá um pouquinho travada, viu, Deia? Agora acho que melhorou. Travou pra Deia. Travou pra Deia. Tá. Não tô escutando. Tá. Bruno, desliga um pouco as coisas aí, os eletrônicos, por favor. Tá travando aqui. Tá. Vamos andando, então. Ah, já estão ouvindo as duas. Ó. Acho que o Bruno já desligou lá. Vamos ver. Então, essa vida de yoga, gente, Tá travando. faz com que... Tá bugando, como diz a Laurinha. Tá ouvindo as duas. Ah lá, ela tá falando que tá ouvindo as duas, gente. Eu acho que é só ir pra ti, né, que tá travando. Tá? Deu agora? Acho que sim. Vou tentar continuar um pouquinho aqui, Agora tá? deu. Tá. Então, vai lá. a vida que é sustentada, na verdade, ela naturalmente desperta esse hasteio. Então, de novo, voltamos. Dentro da sabedoria de Patanjali, ele começou a ahimsa, não violência, Satya, a verdade, engancha. Se eu não sou violento, eu preciso ser verdadeiro. Aí vem asteia, quer dizer, não cobiçar o que não me pertence. Não ser aquela pessoa que fica mais para fora do que para dentro. Olha o teu valor. Às vezes, tu gasta tanta energia olhando para a horta do vizinho e não vê o jardim que tu pode construir dentro da tua casa, dentro do teu pátio. Por isso que nas relações, gente, as curas, elas não vêm de grupos muito externos. A gente pode até ter grupos externos, tipo nós aqui no Suryananda, a gente tem vários grupos, várias turmas aqui, ali e tal, e temos esse grande grupo. Mas nota bem que você aprende aqui, e aonde que você se cura? Lá dentro da tua família, lá dentro da tua casa, lá com o teu mais íntimo. É de lá que vem a cura, porque é lá que tem que acontecer a coisa verdadeira. Senão eu acabo sendo duas pessoas. Uma, aquela que funciona no grupo lá fora, e a outra, a que está dentro. Lá dentro, naquela intimidade, eu preciso usar uma máscara, eu preciso não ser, eu tenho que não ser verdadeira. Aí isso não Botar vai as dar coisas certo. na mala. Exato, botar as coisas na mala, entende? Então, a gente aprende nesse grupo mais externo, mas aplica da nossa intimidade para o interno, entendeu? Para aquele mais íntimo. A partir dali, isso se expande. E isso nos prova o quanto nesse universo mental não tem dois mundos, é um mundo.
Então, que vai se expandindo. À medida que a gente vai se organizando, por exemplo, a cura, da onde vem a cura? Não, eu curo aqui dentro e naturalmente eu vou curar fora. Ok. Mas aqui dentro, aonde que é a minha tortura, a minha doença? Aí eu fico, não, é aqui, é ali. Quer dizer, esse universo mental, ele é dentro, ele é fora, ele é muito próximo da gente. Entendeu? Uhum. Aí, quando isso começa a acontecer, se expande para as demais áreas. Aí a abertura vai fluindo. Então, para que essa abertura se expanda, as raízes têm que estar estruturadas. Por isso, queridos, que, por exemplo, constelações familiares chegou aí e está tendo grande sucesso. Porque lá nas constelações, a gente olha os nossos antepassados, a gente valoriza os nossos antepassados, entendeu? É uma forma da gente olhar a mãe, o pai, certo? Assim como o processo, por exemplo, terapêutico que a gente trabalha aqui, que é uma maravilhoso, constelação. né? E que é uma constelação, né? A gente vai lá, não adianta. Não deixa de Tu ser. tem que ver mamãe, tu tem que ver papai, tu tem que ver o que... Tu precisa constelar isso, tu precisa ver Sim. isso. Tu precisa mover essa falsidade, dessas roupas que você precisou colocar. E ao mover, vem sentimentos como raiva, vem sentimentos como medo, vem sentimentos como angústia. E no momento que isso é movido, começa a vir essa amorosidade, começa a surgir essa verdade, começa a surgir esse... Não, mas então tá, olha, que bom que é Eles fizeram a o que minha deu, né? casa. Eles fizeram o que deu, eles foram maravilhosos dentro daquilo. E por isso eu tenho muita gratidão, né? Então aí começa os yamas vão desabrochando. E quando os yamas desabrocham, a estrutura para a vida começa a acontecer. A estrutura para a vida começa a acontecer. E aí, saindo do Asteia, que eu acho que já foi bem mastigadinho, a gente tem o... Voltou? Eu já voltei. Tá. O Brahmacharya, tu vê, eu comecei a fazer minhas práticas de yoga com os temas dos yamas, antes da gente começar com as lives, tratando dos yamas, né? Sim. E essa semana foi o Dia dos Namorados e caiu a prática do Brahmacharya. Daí eu falei um pouco do Brahmacharya. Então, assim, ó, traduzindo literalmente quer dizer celibato, mas na verdade não é o celibato. Sim. Né? E daí, quando a gente vai estudar o Brahmacharya, o que que é? É assim, ó, a maioria das pessoas se percebe como um corpo físico. Quem não é minimamente trabalhado, que nem nós, que tem um entendimento dos outros corpos e que a gente tem um corpo de energia, que a gente tem um corpo de bem-aventurança, e enfim, corpos mais sutis, se vê como corpo físico. Então, assim, ó, se percebe com garganta, com ouvido, com pé, com mão, e vive de acordo com as necessidades físicas. Ou seja, come quando tá com fome, bebe quando tá com sede, dorme quando dá sono, né? E a única coisa que o ser humano para e pensa, agora eu quero, é o sexo, né? Eu quero dar uma. Tô com tesão, quero dar uma. Só que isso ainda é físico, né? E o certo é a gente, na hora que tá ali fazendo sexo, ficar pensando no sexo. E não pensar na louça que tem que lavar, não ficar olhando as rachaduras que tem no teto, enfim, não ficar viajando. Só que isso ainda é físico. É um processo fisiológico da pessoa. E o Brahmacharya propõe uma coisa mais sutil, que a gente faça disso um momento especial. Não que a gente viva em celibato a vida inteira, né? Quem é casado e tal, que permaneça no aqui e agora e aproveite isso, levando essa experiência para os outros corpos, né? Para o corpo sutil. Quem não, para o corpo sutil. E quem não tem um parceiro fixo, que não saia dando por aí, porque é uma troca de energia, né?
que escolha, muito forte, muito forte. Que não vá, claro, não vá pesquisar lá a pessoa, puxar, né, a ficha criminal. Não, não é assim também. Não precisa puxar a ficha criminal, né? Mas a gente tem que ter uma noção de quem é a pessoa, né? Porque no ato sexual há uma troca de energia muito grande. Então a gente tem que cuidar com quem vai trocar, né? Bom, aí é interessante o que tu falou, né, Déia? Deixa eu só fazer algumas colocações sobre Brahmacharya, porque é um dos temas muito que tem, assim, ó, muita mais controvérsia, divergência, né? Muita controvérsia, muita. E, aliás, muita coisa no yoga, né, queridos, tem controvérsia. Que nem eu falei do Vedanta antes. Se a gente vai pesquisar, assim, cada livro que tu vai ler, tem a ideia daquele autor. E às vezes a gente encontra verdadeiros absurdos assim, sobre o mesmo tema. Isso. E Brahmacharya é uma das situações que se enquadra muito nisso. Assim como tem aquelas linhas que falam o Brahmacharya como celibato e pronto, tem esse outro aspecto que eu vejo assim como muito mais coerente e um processo que a gente pode construir como um eixo mais positivo, considerando inclusive que a sexualidade é algo extremamente curador, né? E o processo da sexualidade, quando bem equilibrado e transformado, cura muitas neuroses, a gente sabe disso, né? Tem provas, tem pesquisas mostrando, por exemplo, as mulheres, em função dessa cultura machista e muito tradicional, muito patriarcal, as mulheres há muito tempo, né? Isso não tanto na tua geração, mas muito mais na minha, não podiam, por exemplo, ter relação sexual com homens, a não ser no seu marido, a não ser quando casasse, essas coisas todas, né? E muitas dessas mulheres não conseguiram experimentar e se realizar efetivamente sexualmente. O resultado disso é quando chega a 40, 50 anos, depressão. Tem pesquisas mostrando isso. Enquanto que as pessoas que puderam ter experiências mais fortes na sexualidade, puderam construir partilhas mais positivas, construíram muitas curas. E aí vem, por exemplo, o Tantra Yoga, que muito diferente do que também as pessoas vêm trazer, né? Que o Tantra é extremamente posições sexuais, e é uma exploração sexual, não tem nada a ver. Então, quando tu falava sobre tornar a experiência sexual sutil, é uma experiência experimentada, vivida no Tantra Yoga, né? Ou seja, você aproveitar esse momento da sexualidade para, com o teu companheiro, transformar isso num momento de espiritualidade. Isso aí. Sair só do físico e um pouquinho mais para dentro. No momento que o outro vive a experiência do êxtase, o que eu pensar entra direto nele. Assim como no momento que eu vivo a experiência do êxtase, o que ele pensar imediatamente porque a mente fica aberta. Então, entenda, quando você tem a experiência da plenitude sexual, é a experiência do êxtase, é a mesma experiência vivida na meditação. Entendeu? É a experiência da unidade. Então, como é que isso pode ser ruim? Isso não pode ser ruim. Isso é extremamente positivo. Então, o Brahmacharya é você conseguir trazer esse equilíbrio para a tua sexualidade. É conseguir trazer esse equilíbrio pleno para a tua saúde de vida, que começa com a sexualidade e vai até a espiritualidade. Isso é muito importante a gente entender, né? E o yoga não é uma coisa que proíbe esse tipo de coisa, não. O yoga, que é uma coisa amadurecida, é alguma coisa que me traz a construção dessa maturidade. Aliás, a prática do yoga, queridos, não é para proibir nada. A prática do yoga é para trazer para a minha vida a experiência da liberdade. É para trazer para a minha vida a certeza de que eu já sou um ser livre. E que se eu me aprisiono, é pelas minhas neuroses. Se eu me aprisiono, é pela louca que está muito incrustada dentro de mim,
pelas experiências doloridas que eu possa ter vivido já na minha vida e que eu estou carregando isso, transformei isso num hábito e isso está me escravizando aí. E aí eu olho para a vida e acho que ela é uma merda, eu olho para as coisas, o cara chega e me dá bom dia, eu digo, bom dia o quê? Sabe? Bom dia por quê? Bom dia por quê, né? Entende? Então esse estado constante de insatisfação, de irritação e de raiva é o que me distancia. O yoga é para me tirar disso. O yoga é para mostrar para mim que eu posso ser feliz, independente do que esteja acontecendo. Independente que o comércio não abra amanhã, independente que o corona se acentue na nossa cidade ou onde você está, sabe? Mas que eu consiga me sentir um ser livre. É isso aí. Tá? Então, entramos no... Posso falar do outro agora? Pode. Acho que o Brahmacharya Tá. ficou mais ou menos, né? Sim, Trabalhado. ficou. Uhum. Tá? Então, ó, não tem nada a ver com celibato, castidade, tá, galera? Não, gente, por favor. Por favor. Uhum. Então, o próximo yama, que é o último. Esse aqui nós vamos ter que esmiuçar, porque esse aqui é sensacional, né? Daí na próxima live a gente começa a entrar nos niyamas. Sim, que é mais bonito daí ainda. Que é mais lindo ainda, porque os yamas disciplina. ainda, né, a gente tem que... Que é trazer de dentro. Coisas que a gente não deve fazer, né? Nem com a gente, nem com os outros. Claro. O último yama, então, pessoal, é o aparigraha, tá? Aparigraha, que significa desapego. Aí nós vamos mexer na ferida de muita gente, né? O que é o desapego? Não é só o desapego de coisas, tranqueira, lembrancinha, que a gente vai guardando, coisa aradinha, sabe? O vestidinho do batizado dos filhos. Aí tem 8 filhos, daí tem todos os vestidinhos do batizado guardado. O apontadorzinho da minha primeira série, sabe? Não é só o juntar coisas, o ser apegado às coisas e também às pessoas, tá? Quando a gente desapega, tá? O OLX desapega, é difícil desapegar, mas quando a gente consegue desapegar, a gente tem a consciência de que tudo é impermanente. A Marlene está colocando ali dureza para os cafas. Exatamente. O Cafim adora. E a gente já vai juntar coisas. A gente já vai enquadrando o Ayurveda aí nesse é sensacional, né? É muito bom. Daí assim, ó, a gente tem que ser muito generoso para não se apegar nem às pessoas e nem às coisas. Sim. Tá? Pita vai doando sem doer, com certeza. Pita eu acho que é o mais desapegado, não sei. Eu, pelo menos... Vai até mais ainda. Vai até mais ainda, então olha aí. Só os Kapha, né? Meu favor. Os Kaphas são apegados por todos, né? Então, assim, ó, uma coisa bem importante que tem que ser dita é que, assim, a gente tem que ser muito generoso para se vivenciar esse desapego, né? E uma coisa mais importante ainda, quando tu pratica o desapego, não significa que tu não ame aquela pessoa, né? Com certeza. Só que... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, assim, ó, tu não vai... Cadê? Não significa deixar... não significa falta de zelo, de cuidado com outra pessoa. É simplesmente desapegar daquele sentimento de posse. Aqui, ó, a Fran botou bem certinho, desapegar os sentimentos também. Gente, nem esse corpo me pertence. Sim. Isso aqui me foi emprestado. Então eu vou viver em função do meu corpo. O corpo é muito importante, é a nossa casa, a gente tem que cuidar dele. Mas assim, ó, eu não vou me enlouquecer por causa do meu corpo. Assim como eu não vou me enlouquecer porque, digamos, tá? Eu vou viver para minha filha. Meu Deus, eu não quero que ela saia de perto de mim porque eu tenho medo que aconteça alguma coisa com ela. Cara, calma. Tudo é impermanente, a gente não sabe o dia de amanhã. E quando a gente pratica o desapego, é um gesto de generosidade, porque nada é. Tudo na vida é passageiro, né? É uma maturidade emocional.
Isso não É se isso aí. conquista do dia para a noite, querido. Não. Isso é um trabalho muito com o nosso ego. É um trabalho intenso com as nossas emoções. Quando nós estamos falando aí, nós estamos falando por excelência das nossas emoções. Pode continuar, Isso Greg, aí. te cortei. Não, mas eu acho que mais aqui, ó. Aí, por exemplo, o que tu estava falando de olhar as metas e os objetivos, né? Lá ainda, que a grama do vizinho é mais verde e tal. Quando tu pratica o aparigraha, não significa que tu não possa fazer planos. Claro que Só não. que tu não pode te apegar ao resultado. Ou seja, é a emoção que a gente tem que cuidar, né? Sim, sim. Eu vou fazer a minha parte e vou entregar, sabe? Isso Essa aí. consciência, o desapego, ele tá junto com uma consciência de que a próxima respiração só vai acontecer se a vida me proporcionar, sabe? Se Então esse vamos fazer comando maior me der. Vamos fazer aquele. Ensinar para quem não sabe aí. Inspira, que o Hermógenes nos ensinou, né? Inspira, eu recebo. Os pulmões cheios de ar, eu agradeço. Quando está exalando, eu entrego. E quando os pulmões estão totalmente vazios, eu confio. Eu confio. Exatamente. Confia em quê? Na próxima inspiração. Exato. Na vida. Confia na vida. É Né? o exercício do desapego. Então, esse é o perfeito. É o perfeito, é a parigraha, não possessividade, né? E ele surge assim como um instrumento de libertação. E aí é preciso esse treinamento. Então, inspira, recebe a vida, recebe o que vem, o que a vida está te proporcionando. Experiências positivas e as menos positivas. Porque as menos positivas, gente, são as que vêm recheadas de muito mais aprendizado. E aí, recebe, aceita isso, né? Aí você, então, segura, depois você exala. Entregando. Confia que depois que a nova inspiração vai se dar. Tá? Então, aprender a experimentar isso. Não adianta, eu não tenho que me apegar às coisas, nada me pertence, como foi falado aí, né? Eu posso ter muitas coisas, mas isso nada me pertence, nem o corpo me pertence. Porque eu sou uma essência que não nasci e não vou morrer quando o corpo acabar. Eu me mantenho. E por isso eu tenho que manter essa conexão com a felicidade, com a alegria, com a liberdade. O corpo, ele me aprisiona aqui. Então agora eu sou a Sirene, eu tenho esse ego, esse corpo, né? Tô aqui, vou ficar... É claro que aí, o que acontece? Ó? Eu vou querer ter uma vida longa. Eu vou querer ter uma vida de qualidade. Daí entra o Ayurveda. Eu vou querer ter uma vida proveitosa em que eu possa evoluir como ser esse meu ego, para que eu, ao trabalhar esse meu ego e essas minhas carências, esses meus processos emocionais, eu possa me dar conta que eu sou Satchitananda, que eu sou bem-aventurança, que eu sou um estado de plenitude, que tem uma parte de mim que é essa plenitude. Que eu consiga me dar conta disso. Aí tá tudo perfeito, pronto. Então, isso requer muito trabalho, porque a gente se torna muito escravo. Hoje eu testemunhei, de novo volto a esse assunto, né? Muita insatisfação das pessoas por essa medida, né? E aí a gente vê o quanto sofrimento, quanto apego, quanta frustração, quanta escravidão, na verdade, sabe? Muita escravidão disso. Tem motivos muito maiores que tá rolando por trás disso, né? Que a própria vida. Sirene, lembra lá em março, acho que era fim de março, que eu conversava contigo, eu dizia, Sirene, eu tô assustada porque aqui não esquentou ainda. Aqui no Brasil não esfriou, quer dizer, isso vai longe ainda. E tu me disseste, minha filha, isso vai... E agora que a coisa tá ficando preta aí no Rio Grande do Sul, né? Gente, isso vai seguramente, a previsão disso se normalizar em fevereiro do ano que vem. Tá? Até lá, nós vamos
Nós vamos ter que continuar estudando sobre esse mundo online, tentar se organizar o quanto puder, porque realmente agora nós vamos ter aqui no Sul 2 meses bem dramáticos, né? Então, a gente tem que relaxar nesse processo, porque não é inteligente a gente se tensionar. Não é inteligente a gente sofrer. Isso não é inteligente, gente. Entendeu? É mais fácil aceitar. É mais fácil respirar e fazer o que é possível. Então, dentro desse caos, o que é possível? Eu preciso me dar conta disso. Ah, mas eu quero ir na minha igreja. Respire e te dá conta que a tua igreja está dentro da tua casa, aqui, do teu corpo. É isso aí. E compreenda esse processo. Desapega do prédio, desapega da igreja. Desapega da conversa do pastor, desapega do não sei o quê, entendeu? Então é por aí mesmo. Eu não vou dizer para se apegar, faz Sirene, uma sessão online com a tua igreja, né? Tem tantas formas hoje. Eu não vou dizer para se apegar nas nossas lives, que são muito boas. Não sei, né? Estamos aí tentando estudar um pouquinho. Mas a gente tenta ajudar como pode. Para né? passar o que a gente acredita, né, Déia? Eu acho que isso que é muito importante. É uma atitude que a gente está, assim, humildemente também, né? Trazendo aquilo que a gente acha que vale a pena, né? Por isso que a gente chega aí nessa. Por isso que a gente está fazendo isso. É o jeito que a gente achou de ajudar as pessoas. Exato. Né? E de divulgar uma coisa tão boa que independe de pastor, independe de padre, independe de qualquer coisa. Independe de religião, gente. Isso aqui está acima independe de qualquer de religião. Não tem. Se tu falar no budismo, tá ótimo. Se tu falar no espiritismo, tá ótimo. Se tu falar na religião católica, tá ótimo. Se tu falar na evangélica, qualquer uma delas. Porque esses são princípios. E é tão interessante, por exemplo, quando nós falamos de yamas e niyamas, se nós formos para o catolicismo, nós vamos encontrar lá nos 10 mandamentos. Se nós formos lá para o budismo, nós vamos encontrar nas questões do sofrimento da mente, né, nos alicerces que Buda se ocupou em estudar, né, os processos da mente. Se nós formos em qualquer uma dessas outras religiões, que eu também não conheço, assim, né, mas que a gente sabe que tem princípios. Então é a mesma coisa. Então é um troço universal, mundial, planetário, sabe? Bem isso. Né? Respire e pronto. Respira e pronto. E agora tá mais do que na hora da gente praticar o desapego. Né? Muito. Porque eu vi aí, o desapego liberta mesmo. Claro. E agora que tu vai ficar, principalmente aí, né? Que vai fechar tudo. Eu não sei se chegou ao ponto de fechar tudo. Aqui em Santa Catarina, nós ficamos 15 dias totalmente isolados. A previsão, né? Aqui Eu não sei se aí chegou a fechar tudo. Não, no início houve, né? No início lá em março, acho que deu 1 semana, 2 semanas que eles fecharam. Pois né? é, E aí então agora é a hora da gente praticar o desapego mesmo. Sim. Relaxa, respira, aceita que dói menos, porque senão usa a inteligência, o pessoal vai enlouquecer. Né? Usa a inteligência, não sofra por pequenas coisas, tenta ampliar essa compreensão do porquê isso, tá bom? Talvez eu não precise desse lucro nesse momento, talvez vou ter que fechar essa loja, vou recomeçar minha vida vendendo pastel, fazendo não sei o quê. Respira. Tô vivo, o vizinho ali talvez esteja na UTI morrendo. Então, é todo um processo que a gente precisa construir dentro da gente uma humanidade. Entender por que tudo isso, sabe? Entender por que tudo isso. Não precisa ficar trazendo ódio e raiva à situação, porque é pior. Só aumenta. O vírus foi um movimento que a natureza fez para nos ensinar. Está trancando de novo. O vírus foi um movimento que a natureza teve para nos ensinar. Que possamos ser inteligentes para aprender. Vocês estão me ouvindo? A Déia trancou? Sim? Então, gente, melhorou a Déia para ti?
Ai, meu Deus. Então, que a gente possa compreender isso tudo. O que mais, Deinha? Fala aí. Oi, Ah, voltou? deu uma travada boa aqui. Eu acho Essa que eu tua fiquei uns internet hoje, dois minutos. essa tua internet tá difícil hoje. Acho que é a tua aí. Pois é, Aham, deve ser. tá. Mais Perdi a alguma linha do coisa? raciocínio. Não, nós estávamos falando que a natureza trouxe isso, né? Para nos ensinar. Essa a grande lição, o grande aprendizado. O que eu posso estar aprendendo com isso? Como eu posso sair disso melhor? Vamos criar essa proposta. Vamos criar essa meta em nossa vida. Como eu posso sair disso melhor? O que eu posso estar aprendendo com essa experiência? Quantas coisas isso me trouxe? Né? Quantas possibilidades? Eu, por exemplo, pessoalmente, eu tive uma oportunidade muito grande de, no início, especialmente agora, até a semana passada, ter um convívio muito direto com a minha mãe, né? Que antes era sempre uma cuidadora que fazia isso. E aí eu passei a banhá-la diariamente, a conversar com ela. Então, isso foi, assim, uma coisa de muita gratidão que eu pude exercitar, né? Muito bom mesmo, muito bom. Eu agradeci muito por ter podido viver isso, né? Uhum. Que está ali com 89 anos, já em muitos momentos não mais lúcida, em alguns momentos profundamente lúcida, né? A gente conseguiu construir uma doçura, um entrelaçamento bonito, então valeu muito a pena. E assim em outras coisas, né? Tá? Os nossos desafios aí online, muitos alunos estão querendo as nossas aulas presenciais e a gente está, olha, só online por enquanto, só online. E vamos mantendo isso, né? Acho que o tempo já está chegando, Deia. É, já? Sim, aqui eu tô com, não sei, faltam acho que Eu tô 6 perdida. minutinhos. Faltam Deixa eu 6 ver. minutinhos. É, a Uhum. minha experiência particular foi virar professora da minha filha, né? Ah, pois é, desafiadora, né? A Uhum. prof. Katiana, que é a prof. Da Laura, tá, não sei se tá ainda aí nos assistindo, Teve aí. mas e ela faz um trabalho maravilhoso. Só Uhum. que é complicado deixar uma criança 4 horas e meia na frente de um computador, né? Ou na frente de um Uhum. celular. Uhum. E a Imagino. dinâmica da coisa é diferente. Então, quem tem filho em idade escolar, em fase de alfabetização, que nem a Laura, nós, depois de muita briga, choradeira, estresse do meu lado, a gente chegou num consenso, assim, de que a gente vai tornar Isso, essa prazeroso. experiência leve, Positiva. Positivo. positivo. Então, Aham. eu combinei com a Laura que a gente vai adiantar bastante as matérias e ela assiste algumas aulas, né? E Uhum. ela fica bem feliz, porque daí quando a prof dá a matéria, ela só me diz, mãe, a gente já estudou isso, Ai, que sabe? bom. E daí ela tá Tem, esse, tranquila, tem o lado sabe? pita, né? Ela tem um lado pita Ah, meu, não, forte. né? Aham. Nem tem Aham. quase. Filha de peixe, peixinho é bem pitinha, Filho de viu? Que peixe, peixinho é. interessante. É. E Aham. aí, quando ela tem alguma dúvida, por mais que a gente não assista todos os dias às aulas, elas ficam gravadas. Então, eu vou lá, olho lá a parte do que a prof deu a matéria e a gente revisa depois, né? Eu digo, ó, Laura, Uhum. isso aqui é assim, porque Sirene nem eu sei tudo, né, amor? Com certeza. Nossa, é tanto Essas coisas. conteúdo, coisas de agora, né? Que a gente já A estudou quando, matemática que eu quando tinha aprendi 8 lá anos. atrás não é mais a mesma. Tá bem diferente. Veja só, imagina. Mas tá sendo uma experiência bem legal, assim. Aham. Passar esse tempo com ela, ver quanto que ela, como que ela tá evoluindo, Uhum. sabe? Uhum. Uhum. Então, para mim, acalmar o meu pita, Uhum. né? Te fez Trabalhar crescer. o meu desapego pelo, Uhum. senti pelo sentimento de não, a minha filha tem que saber tudo. Não, cara, Uhum. vamos parar e vamos dentro do Uhum. limite dela Claro. e do Uhum. meu, porque eu Sim, também não. claro. Uhum. Agradeço demais as professoras. Olha, as Uhum. professoras Uhum. são tudo de bom, porque coordenar tudo isso
numa Não. sala de aula é Uhum. É para um... vitorioso mesmo. É a Sim. profissão mais importante, com certeza. Uhum, uhum. Interessante. Então, olha só o que nós estamos falando agora. Veio bem a calhar, né? Vamos fechar essa live dos Yamas com Uhum. essas ideias fortes, né, e libertadoras do Ahimsa, quer dizer, a não violência. Você teve que trabalhar isso, né? O desapego. Eu estou trabalhando muito desapego com os meus pais aqui, porque é uma questão natural, é uma questão da natureza, né? Sim, É uma coisa. E assim com todos, a gente tem que exercer isso, essa verdade, essa coisa humilde. Pronto, tá bom assim, eu não tenho que estar brilhando sempre lá, eu também tenho que fazer isso aqui, sabe? isso aí. Então, e isso me liberta, isso me deixa calma, me relaxa. Então, que a gente possa treinar isso na nossa vida. E aí a receita sabe, é Sohan, essa meditação. Inspira, exala, Sou Ram. exalarrão. Inspira, exala, Ram. Façam isso. Respirem. Respirem muito. Usem os pranayamas. Eles são efetivamente a coluna, a linha que nos move, né? E que faz a gente compreender nos relacionamentos. Ah, é assim porque é pita, é assim porque é kapha, é assim porque é vata. Então a gente vai criando esse espaço e respeitando cada um nos seus limites. Se alguma coisa precisa ser consertada, que seja aqui. E que esse conserto seja para me permitir a que eu me sinta mais livre, mais leve e mais feliz, mais forte e saudável. Acho que é isso. Isso aí.